26 de janeiro de 2024, nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória dos santos Timóteo e Tito, bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. Sextou com alegria, mais um fim de semana na presença de Jesus. Hoje, a memória desses dois grandes sucessores do apóstolo São Paulo, São Tito e São Timóteo. Eles são celebrados nesse dia, exatamente um dia após da festa da conversão de São Paulo apóstolo. Por quê? Porque foram talvez os dois maiores amigos de Paulo, os amigos mais íntimos de Paulo, sobretudo Timóteo, né? Ambos conheceram Paulo na primeira viagem missionária de Paulo. Depois Timóteo vai seguir Paulo, vai ajudá-lo na sua segunda viagem. Inclusive, de maneira muito curiosa, Paulo dispensa João Marcos, né, que é o escritor do primeiro evangelho, para poder ficar e ter como companhia Timóteo. Depois Tito também vai ajudar Paulo na terceira ou na segunda viagem missionária, não me recordo. Então são dois homens parceiros, amicíssimos de Paulo, que vão ajudá-lo na evangelização desses lugares onde Paulo assim passou, semeando o evangelho de Jesus Cristo. Depois Timóteo vai se tornar bispo de Éfeso, da igreja de Éfeso, e Tito vai se tornar bispo da igreja de Creta, né? Ambos vão ser mortos, né? Nesses lugares onde exerceram o ministério. E Timóteo, nós vamos ouvir no texto, a escritura revela até mesmo o nome de sua mãe, né? Timóteo era filho de um pai que era pagão e de uma mãe que era judia, chamava Eunice, né? Então, a escritura nos oferece algumas informações muito curiosas desses grandes santos. O que a vida e o testemunho desses santos nos ensina, minha gente? Primeira coisa, né, que a amizade é o que nos confere fortaleza para nós continuarmos a caminhar, né? Tem pessoas que se fecham em si próprias, né? Infelizmente, por exemplo, eu tenho testemunho de pessoas que eram próximas, sabe? Que se casaram e depois se fecharam em si próprias, não mais deram notícias, não mais cultivaram a amizade, a presença. E Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para ser para o outro. Deus nos fez para conviver com o outro, o próximo, né? Nós somos, de maneira muito própria da nossa natureza, essa relacionalidade. Nós somos seres relacionais. E Paulo, com toda certeza, tinha uma personalidade bem difícil, um temperamento difícil, mas ele tinha dois amigos, né? E depois nós vamos ver no texto que ele tinha mais pessoas que estavam próximos, que eram próximos a ele. Nós precisamos disso, né? Procuremos, minha gente, de acordo com o testemunho desses dois grandes amigos de Paulo, procuremos avaliar nossa vida se nós estamos próximos de pessoas que nos edificam. Porque pessoas para nos derrubar, nos colocar para baixo, não nos valorizar, só nos criticar, tem de monte por aí. Agora, pessoas que saibam de fato não somente olhar os nossos defeitos, porque é importante também aqueles que nos amam dizer a nós, olha, você precisa melhorar nisso, isso é um defeito, um vício que você tem que não é legal. Mas nós precisamos ter perto de nós também pessoas que valorizam as nossas virtudes, que reconhecem a nossa importância, que reconhecem o nosso papel na existência delas, né? Olha, minha gente, nenhum relacionamento, seja ele relacionamento amoroso, afetivo amoroso, ou seja ele amizade, ou até mesmo relacionamento familiar, nenhum tipo de relacionamento subsiste somente com críticas, com apontamentos, com julgamentos. Isso são elementos importantes, com toda certeza, né? Sobretudo quando se visa o crescimento do próximo. Só que isso não pode só subsistir na sua singularidade. É preciso da crítica que ela venha acompanhada com os elogios, com os carinhos, com os afetos,
né? Olha, mesmo Paulo sendo uma pessoa de personalidade, de temperamento difícil, nós vamos ler esse texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo agora. Percebam o quanto afeto este homem, que era um homem difícil, quanto afeto ele manifesta para o seu amigo Timóteo. Mesmo ele difícil, ele é afetuoso. Os relacionamentos precisam disso, né? Sabe por que os casamentos estão se esfriando, minha gente? As pessoas, quando elas se encontram, né? Quando Deus proporciona que duas pessoas se encontram, elas se olham, né, com um olhar tão enamorado, apaixonado, né? Depois os dois vão convivendo, vão percebendo que também tem defeitos, tanto um quanto o outro, mas aquele olhar continua a frisar, a valorizar o que é bom no outro. E à medida depois que casa, vai morar junto, tudo, a coisa inverte. Você passa só a olhar o que é ruim, o que é mal no outro. Isso vai matando o relacionamento. Vai matando. Paulo está dizendo nessa carta, a gente vai escutar, que ele está com saudade de Timóteo, né? Como é bom alguém chegar para você e dizer assim: nossa, como eu estava com saudade de você, você está bem, como você está, né? É, sabe, palavras de carinho. As pessoas, o mundo de hoje precisa um pouco mais disso, minha gente. E às vezes nem nós fazemos. Uma lição para nós. Sejamos mais carinhosos, mais atenciosos, mais educados, mais dóceis para com o próximo. Por que tanta rispidez? Por que tanta crítica desmesurada? Por que tanta arrogância, insolência? O mundo de hoje é assim. E as pessoas estão precisando de afeto e carinho. Aprendamos com Paulo, com Timóteo e com Tito. Hoje a liturgia da igreja, ela nos proporciona duas opções de leituras. Uma é da carta de Timóteo, que São Paulo escreve a Timóteo, e a outra opção é a da carta que São Paulo escreve a Tito. O padre escolheu a de Timóteo, mas se você tem o livrinho de leituras na sua casa, leitura diária, leiam as duas opções, porque ele vai manifestar afeto tanto a um quanto ao outro. E nós devemos ser assim. As pessoas precisam se sentir amadas, acolhidas, abraçadas, minha gente, né? Tem muita gente não querendo engrandecer a minha pessoa, pelo contrário, eu sempre tenho me colocado como crítica diante de vocês nas nossas reflexões, né? Mas eu procuro ser assim, sabe, minha gente? Tem dia, né? Sobretudo nos finais de semana, por exemplo, tem dia que a gente chega na última missa, no domingo à noite, a gente está, né, com o corpo e a mente já estressadíssimo. A nossa vontade é terminar a missa, você sair pela porta lateral e ir embora. Mas ainda assim, né, eu faço um esforço tremendo, e isso é motivo de alegria, não é uma coisa forçada, né? Para poder abraçar e tratar as pessoas tanto quanto eu tratei as que vieram nas outras celebrações, porque todos merecem o mesmo afeto, né? Todas as celebrações merecem a mesma pregação, com amor, com carinho, com dedicação e com preparação. Todas as pessoas merecem a mesma dedicação, né? Às vezes a gente precisa anular a nossa fragilidade humana para que o outro receba o que ele merece de nós, mesmo que seja ao custo do nosso sacrifício. É preciso fazer isso, minha gente. Nós precisamos aprender a fazer isso, né? Uma boa educação, uma boa palavra, um jeito cortês de tratar o próximo. Nós vamos meditar então a primeira opção, que é o início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas,
sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conseguiram perceber a beleza, né, desse texto de hoje? O sentimento com que Paulo escreve a Timóteo. Então ele começa, minha gente, a carta dizendo, manifestando seu afeto a Timóteo, né? Eu estou com saudade de ti, quando me lembro de ti dia e noite, eu me lembro nas minhas orações. Primeira coisa, minha gente, né? A gente pode tomar para nossa vida. Eu já comecei falando disso, vou repetir. Nós precisamos ter perto de nós pessoas que nos acrescentam, né? Se você convive com pessoas que não estão te acrescentando, né? É claro que você não vai ser traiçoeiro, mas reze para Deus tirar aquilo de perto de você. Não dá, né? Não dá. Os desafios de viver já são tão grandes. Ainda nós termos de conviver com pessoas que não nos acrescentam, mas que ficam se tornando prejuízo, seja ele material, mas também psíquico, emocional de nós, não vale a pena, né? Nós temos que ter amigos como Paulo era de Timóteo, que reza por eles, né? Os verdadeiros e mais preciosos amigos, escutem isso, minha gente, prestem bem atenção, são as pessoas que nos levam para Deus. Se tem amizade que não está te levando para Deus, pelo contrário, tem umas que te tiram, isso não é uma amizade boa. Esteja perto de pessoas que têm o poder da fé. Seja conveniente, seja nesse ponto, seja interesseiro, né? Outro dia eu estava lendo um texto bobo assim eu não sei se era no Facebook ou no Instagram, não me lembro. Mas o texto dizia mais ou menos assim, não vou me lembrar as palavras, né? Esteja próximo de pessoas que são pessoas prósperas, né? Porque elas vão te ajudar a você ser como elas. Não esteja próximo de pessoas que são piores do que você, porque elas vão te ajudar a você regredir até onde elas estão. Olha que bonito, que mensagem forte, né? Mesmo que seja mensagem de rede social, mas é uma grande verdade. Esteja perto de pessoas que te levam para Deus. Esteja perto de pessoas que rezam por você, né? Eu sempre, às vezes, brinco com algumas pessoas, né? Vocês são as pessoas que são mais próximas, né? Você é uma privilegiada, porque você tem uma amizade com um padre, né? E um padre tem nas mãos o poder sacerdotal. Então você está próximo, diretamente na terra de alguém que tem um poder todo especial por parte de Deus. Você é privilegiado, privilegiada, né? Claro que depois a pessoa brinca, né? Vai falar, tá se achando, né? Mas é verdade, minha gente. E seja próximo de pessoa inteligente, para que você possa também crescer na sua sapiência. E seja perto de pessoas santas, para que você se santifique. E seja perto de pessoas simpáticas, para que você se torne um pouco melhor nos seus relacionamentos. Se você se convive com pessoas piores do que você está no caminho errado, né? E depois a outra coisa que o texto nos ensina. Olha que bonito, lembrando-me das tuas lágrimas, eu sinto grande desejo de rever-te, né? Paulo, ele está distante de Timóteo, por isso que ele escreve a carta na prisão, velho já, né? E a saudade, nós temos saudades daquilo que é bom, né? Nós temos que olhar para nós agora nesse segundo ponto. Nós temos que ser pessoas que deixam marcas e deixam saudades, deixam marcas boas no próximo, né?
Você já deve ter convivido com pessoas que quando vão embora, em vez de deixar marcas de saudades, deixam marcas de, de glória a Deus nas alturas, né? De gratidão. Ufa, foi embora. Que esses não sejamos nós, minha gente. Né? Nós temos que cultivar afeto das pessoas, o amor das pessoas. Eu não sei se você é uma pessoa antipática, rude, né? Fofoqueira, uma pessoa com quem ninguém quer conviver. Você tem que saber isso, você tem que perceber, né? Apesar que tem gente que não percebe que é uma pessoa chata, intransigente e que ninguém confia nela, é uma pessoa maldosa. Tem gente que não percebe, mas você que está escutando essa mensagem, você tem que se perceber. Se você é assim, você precisa mudar. Porque senão você vai morrer sozinho. Você vai morrer sozinha, né? Paulo sentiu saudade de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo foi um bem, um ganho para ele. Nós somos um ganho para as pessoas com quem convivemos? Ou nós somos uma pedra de tropeço, um estorvo? Para a gente refletir. Para a gente refletir. Outra coisa, minha gente. Olha que hoje a liturgia está num capricho, né? Para a gente avaliar um pouco como nós estamos nas nossas relações e também quais os tipos de relações que nós estamos cultivando, né? Paulo diz assim para Timóteo: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que vós recebesse pela imposição das minhas mãos. É muito bonito esse texto, porque é claro que não é o tema de hoje, mas Paulo está dizendo assim: Timóteo, quando eu te conheci, eu te elegi para ser bispo, para ser o meu sucessor, e eu impus as mãos sobre você. Aqui está o fundamento do sacramento da igreja, o sacramento da ordem. Não sei se vocês que me escutam já foram em alguma ordenação, seja de diácono, seja de padre ou seja de bispo, né? Olha, minha gente, se nós somos católicos e nós não fomos em nenhuma ordenação na nossa vida, a gente precisa dar um jeito aí, conheça algum seminarista, conheça algum candidato ao diaconato e participe da ordenação. Nós não podemos morrer sem presenciar e celebrar todos os sacramentos da igreja, mesmo que não seja nós que estamos a recebê-lo, né? Vai em uma ordenação para você ver como é que a igreja, ao longo desses 2000 anos, ela transfere o poder, a autoridade que ela recebeu de Cristo, né? Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. E a igreja, depois disso, ela nunca mais deixou de fazer esse sinal. Nós somos privilegiados porque nós somos a igreja da corrente dos apóstolos, da sucessão apostólica. Se tem uma igreja, é a única, que é apostólica, que de fato veio pelo poder dos apóstolos e nunca quebrou esse poder da imposição das mãos, é a nossa igreja, né? Todas as outras igrejas que tem por aí, eles, em algum momento, eles inventaram aquela denominação, mas eles não receberam imposição de mãos de ninguém, que de fato tenha recebido de outro, que de outro, que de outro, que tenha vindo dos apóstolos. A única igreja cujo poder da ordem veio dos apóstolos é a igreja católica, seja ocidental como também oriental e ortodoxa, né? Olha a beleza da nossa igreja, a imposição das mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, sobre Tito. Timóteo, no fim da sua vida, impôs as mãos sobre outros e fez de outros bispos. Esses fizeram a mesma coisa, impuseram as mãos sobre outros. E este sinal e o poder do Espírito, a autoridade desse sacramento foi transmitida ao longo desses mais de 2000 anos de igreja. Olha a beleza da igreja a qual nós congregamos, né? Então, minha gente, Paulo está falando assim: Timóteo, estou te exortando a reavivar a chama do dom de Deus. Não desanime. E depois ele vai dizer, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Minha gente, nós não podemos, se nós de fato temos em nós o Espírito Santo, nós não podemos levar em nós um espírito acanhado, um espírito de medo, um espírito de derrota, um espírito de desânimo. Eu sempre tenho falado isso. Se você está desse jeito é porque você está carecendo do Espírito Santo. Você está precisando rezar mais. Você está precisando buscar o sacramento da penitência
para que a graça santificante se restabeleça na sua alma. Você está precisando fazer uma experiência de Pentecoste, de batismo do Espírito, para você poder renovar sua fé. Porque quem tem o Espírito Santo não tem um coração contristado, digamos assim, um coração fraco, né? Às vezes você chega perto de algumas pessoas, olha, presta bem atenção que eu vou dizer. Você chega perto de algumas pessoas, você às vezes está tão feliz, você chega perto de algumas pessoas, só de você estar do lado da pessoa, você já fica mal. Vocês já tiveram essa experiência? Porque não é só uma questão física. Nós estamos envoltos a uma grande batalha espiritual por detrás de nós. Isso está no texto da Escritura. Se a pessoa está vazia de Deus e nós não estivermos abundantes em Deus, a pessoa rouba a nossa paz, né? Nós padres experimentamos muito isso. Agora nós vamos entrar na quaresma, tem celebrações penitenciais diversas por aí, né? Eu mesmo, minha agenda vai ser o mês todo, quase 3 semanas, quase um mês inteiro, todas as noites atendendo confissões, porque aqui na minha cidade tem muitas paróquias e comunidades, né? E acontece muito isso na experiência que nós temos. Você atender algumas pessoas, você sente algo tão, às vezes, ruim em você. Por isso que a gente precisa rezar muito nesse tempo da quaresma, nós sacerdotes. Para não deixar ninguém, que o problema, que a dificuldade, que os pecados de ninguém tire a nossa paz, aquilo que é a presença de Deus em nós. Se vocês já chegaram perto de alguma pessoa, ela começa a falar, ela te deixa mal. Por quê? A pessoa vazia de Deus. Mas será que nós não somos assim, às vezes, em relação aos outros? Né? Eu tenho sempre dito a vocês, cuidado com o que vocês falam, e cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês aspiram na interioridade de vocês. Palavras são carregadas de poder e elas determinam a nossa vida. Quem tem palavras agressivas, palavras às vezes de desânimo, palavras de derrota, né? A pessoa traz isso para ela. Não é uma questão de misticismo pagão isso, né? Às vezes eu comento com alguns amigos, os amigos falam, isso aí não é católico. Não tem nada a ver com catolicismo isso. Isso tem a ver com o funcionamento da criação, né? É uma questão de ciência isso, né? Já fizeram vários testes. Não sei se vocês já assistiram, depois pesquise na internet, digite no YouTube, teste do poder das palavras, alguma coisa assim. Vai tentando mudar as palavras, você vai encontrar no YouTube. Testes que já fizeram, por exemplo, colocaram duas plantas iguais, viçosas, bonitas, e em uma delas colocaram uma redoma de vidro, né? Tem vários testes diferentes, mas que mostram a mesma coisa. Uma delas colocaram uma redoma de vidro e a outra deixaram sem a redoma, né? E ali começaram a coabitar pessoas que começaram a falar palavrões, palavras negativas, começaram a xingar e xingavam a planta. Nossa, que você tá horrível, nossa, que planta feia, né? Claro que de maneira proposital, mas a planta que estava sem a redoma murchou e secou. Depois pesquisem no YouTube esses experimentos. Outras experiências que eu também já vi, né? Pegam as mesmas plantas e colocam numa casa onde é uma família católica, uma família que tem um bom trato, tem um respeito, e depois numa outra família que é meio zoada, sabe? Na cabeça. Aquela também vai acontecer a mesma coisa. Vai murchar, vai secar. Isso não é questão de misticismo pagão. Isso é questão do jeito que funciona a criação de Deus, né? Então esteja perto de pessoas que te abençoam. Por isso que eu falo, minha gente, por que pedir uma bênção para minha mãe? Porque ela recebeu do céu uma autoridade para isso, né? Ela não é uma pessoa qualquer. Por detrás da matéria e da fisiologia, daquilo que eu enxergo, a minha mãe, ela é uma mulher igualzinha à minha vizinha ou a outra mulher com quem eu convivo na igreja, mas espiritualmente ela não é igual.
E Deus, por meio dela, Ele dispensa sobre mim um poder, uma força espiritual diferente de outras pessoas. Por que pedir a bênção para um sacerdote? Porque aquele homem, ele recebeu nas mãos a unção real do próprio Cristo, do próprio Cristo, que é sacerdote, né? Não na sua fragilidade, nos seus pecados, porque ele é miserável tanto quanto qualquer outra pessoa, mas naquilo que ele traz, que vem de Deus, por meio das mãos dele. Consegue perceber? Então seja pessoa de bênção e seja próxima a pessoas que te abençoem também. Olha, podíamos falar muito mais desse texto e da memória de hoje, mas o tempo se avança e, enfim, minha gente, que a palavra de hoje nos ajude. Olhemos para nós e para os nossos relacionamentos. Cuidado, quem nós estamos sendo para o outro e cuidado com quem nós estamos convivendo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.